Este vídeo propõe compreender o protagonismo de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Em torno dele e do cangaço, pensados como manifestações de anacronismo e barbárie, estabeleceu-se um debate público acerca das condições sociais encontradas na região nordeste do Brasil, sobretudo a zona dos sertões. Analisar a trajetória de Lampião, portanto, implica discutir as formas de consolidação do poder político e econômico republicanos, entre as décadas de 1920 e 1930. No período, o sertão contava com alguns programas de combate às secas. Havia estradas de rodagens e ferrovias. O contato entre as cidades sertanejas e dessas com o litoral era mais facilmente alcançado. O comércio estava em expansão e unia as regiões nos dias da semana em que se realizavam as feiras, importantes polos econômicos e culturais. Se a comunicação entre o sertão e o litoral mostrava dificuldades, não chegava ao isolamento. Isso nos leva a tentar ampliar o campo de explicações para o cangaço e, assim, relativizar o determinismo geográfico e suas variantes, quer seja a seca e suas consequências, quer seja o isolamento da região. Nesse contexto, Lampião aprendeu a manejar o cangaço. Manteve algumas tradições e, ao mesmo tempo, consolidou novas práticas no cotidiano do bando. De cangaceiro manso, quando atuava apenas ocasionalmente em função de demandas familiares, tornou-se um profissional do crime. De vingador da honra, revelou-se um hábil negociante, transitando com desenvoltura entre coronéis e entre outros bandidos com os quais firmou alianças. Construiu sua própria imagem pública, conforme desejava ser visto. Soube lidar com as novidades fotográficas que apareciam no sertão, com os jornalistas, com a indumentária marcante para a imagem do cangaço no Brasil e no exterior. Por outro lado, elaborou sua versão de vingador enquanto que na prática social disseminava imagens de terror e de flagelo. Lampião foi imaginado como representação desse flagelo, a personificação do mal. Seu nome passou a representar o próprio cangaço, como se tivesse existido apenas o de sua época e como se o cangaço de seu tempo não comportasse nenhum sinal de mudança. Suas vilanias foram demonstradas quase diariamente nos jornais, não somente nos periódicos nordestinos do litoral e dos sertões, como, também, em outras capitais do país. Seca e cangaço, flagelos do sertão flagelo. O que encobre esse termo meio adormecido em qualquer dicionário? Flagelo pode significar chicote, azorrague, açoite, castigo, tortura, calamidade pública, tormento e sofrimento, tragédia. Entre os anos 1920 e 1930, esse era um dos vocábulos bastante usado por intelectuais, cientistas e jornalistas quando se referiam ao problema das longas estiagens, das secas no semiárido nordestino, fenômeno climático cujo efeito causava a morte de muitos sertanejos e do criatório. Desde então, o termo flagelado da seca passou a ser usado para se referir àqueles sertanejos. Flagelo, nesse caso, significava também, conforme se acreditava na época, um fenômeno natural diante do qual o homem pouco ou nada podia fazer, uma fatalidade. Juntando-se explicações extremas para as origens do problema, tínhamos, por um lado, o sertanejo sofrendo a fome, as doenças daí decorrentes e a morte, lenta ou imediata, acreditando que a solução viria dos céus. Por outro lado, as autoridades eclesiásticas atribuíam o problema à falta de fé e ao castigo divino dos que viviam de blasfêmias. Entre governantes, intelectuais e profissionais da imprensa criou-se um discurso segundo o qual os efeitos da seca resultariam de uma fatalidade geográfica. Roger Bastide, sociólogo francês, afirmou que entre os séculos XVIII e XIX, muitas secas ficaram famosas. No século XX, o problema persistia, aprofundando-se, entre outros fatores, pelo descaso dos governantes e pelo aumento populacional. Bastide, 1959, página 85. A expressão flagelo das secas passou a compor uma das imagens construídas em torno da região Nordeste, vista até então como uma região problema por apresentar profundo contraste diante da região Sul. O jornalista Amadeu Amaral Júnior afirmava, indignado, para desespero nosso, uma pequena mancha, essa desgraçada mancha, é o Nordeste. Se não fosse ele, o Brasil seria um país sem desertos. Mas o Nordeste não o deixa e faz questão de estragar com a nossa boa fama. Amaral Júnior, 8 de maio de 1925. Essa não era uma posição isolada.
refletia um quadro federativo em que, por força de processos econômicos díspares, verificados entre os séculos XIX e XX, a região Nordeste se empobrecia, enquanto que a região Sul concentrava o aporte de capitais. De modo que o Nordeste gradativamente transformou-se numa espécie de colônia da região Sul. Levine, 1980, página 16. Observamos que, no período citado, o termo flagelo foi um dos vocábulos usados para designar uma região, o seu povo, a sua cultura, a sua história e, por consequência, o seu passado e o seu futuro. Haveria flagelo maior que não as secas. O cangaço foi assim representado. A partir daí difundiu-se um ponto de vista segundo o qual a ação dos bandidos seria consequência dos períodos secos, ocasiões em que se aproveitavam para pilhar as propriedades. Conforme registro do jornal O Cearense, em que alguns salteadores querem aproveitar o pretexto para dar largas à rapinagem e já dizem em público que hão de brevemente saquear as casas que têm dinheiro. O Cearense, 5 de janeiro de 1926. Contudo, tratava-se de reações desesperadas de quem não via possibilidade de sobreviver numa situação socialmente caótica. Para a lei, para os agentes da ordem, dificilmente haveria essa distinção, de modo que todos passariam por bandidos. No jornal paraibano O Combate, foram publicados protestos contra os bandos que se armavam para saquear as propriedades, assaltar e matar. Esse jornal publicou o discurso do deputado do Rio Grande do Norte Dioclésio Duarte, para quem o banditismo constituía risco maior que as secas. O bandoleirismo tem fundamentos profundos. Os cirurgiões da administração, antes de proceder ao extirpamento do tumor, carecem de estudar a origem, a duração e sintomatologia da enfermidade. O Combate, 30 de julho de 1927. O deputado nordestino compreendia a sua região de origem como um organismo doente e assim recusava abordar a questão social. Para o caso dos bandidos, segundo o deputado, seria necessário um trabalho de asepsia, nos moldes das teorias higienistas. No jornal O Ceará Ilustrado, semanário que circulava em Fortaleza, constam dos vídeos publicados sobre o cangaço com um longo título: A Selvageria de Lampião, Átila da nova espécie que, por onde passa, vai cavando ruínas e semeando destroços numa fúria de vândalo. Lampião seria bárbaro, violento e destrutivo, terrível chefe de cangaço, formidável duende que já ameaçou a alma atribulada de um povo. Muitos bandoleiros têm trazido constante sobressalto às populações. Nenhum, entretanto, conseguiu infundir no espírito popular tamanho pavor. Ceará Ilustrado, 29 de novembro de 1925. O jornal denunciava o pavor praticado por Lampião. Medo que se configura, afinal, enquanto prática de poder, de controle, uma violência desmedida e naturalizada a ponto de ser praticada inclusive entre forças da ordem, as conhecidas volantes. No limite, configura-se uma prática violenta de dominação. Aspecto este denunciado pelo escritor alagoano Brasiliano Ramos, que não via em Lampião nenhum traço heróico. Lampião se conservará ruim e não morrerá tão cedo. O sertão continua pobre. As secas fazem estragos imensos. Cessa-nos Lampião, que viverá longos anos e provavelmente vai ficar pior. Ramos, 1961, página 139 a 140. Havia, portanto, uma situação de intranquilidade entre os sertanejos. Lampião conseguia ir por sua própria agenda, indiferente a tudo mais que acontecia, especialmente as agitações políticas. Nessa busca de compreensão do cangaço e da própria personalidade de Lampião, um dos parâmetros foi a comparação com Antônio Silvino, cangaceiro que o antecedeu e que também se tornou famoso no Brasil. Em 1914, ano da prisão de Silvino, o jovem Virgulino Ferreira tinha 17 anos de idade. A fama de Silvino, de algum modo, influenciou Lampião que, anos mais tarde, o chamaria de covarde pelo fato de ter aceitado a rendição. Penso que Antônio Silvino foi um covarde porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. O Ceará, 18 de março de 1926. Espécie de herói amigo. Conforme Érico Bisbaum, Lampião foi temido pelas crueldades, mas, ao mesmo tempo admirado pela independência frente aos potentados locais, sobretudo frente aos governos. Bisbaum, 1975, página 57. Silvino, ao contrário, ganhou fama por importar-se com a justiça social.
Sobre sua memória fixou-se uma representação de honra. Antônio Silvino. O cangaceiro honrado Manuel Batista de Moraes nasceu em 1875. Na dúvida que encobre suas origens, o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, em flor dos romances trágicos, afirma que ele nasceu em Afogados da Engazeira, sertão de Pernambuco. E acrescenta: disse-me, porém, ter nascido na Paraíba e batizado em Pernambuco Cascudo, 1982, página 29. Vídeos de jornais informam que Silvino nasceu na Paraíba, em Princesa. Conforme a brasilianista Linda Lewin, esta última informação está em uma das fichas de prisão de Silvino, localizada no Arquivo Público de Pernambuco Jordão Emerenciano, Recife. Estas divergências sobre dados genealógicos e biográficos de Antônio Silvino são frequentes. Lewin, 1979, página 137. Filho do temido cangaceiro Pedro Rufino Batista de Almeida, assassinado em 1896, Silvino disseminou nos sertões e zonas do Agreste uma imagem pública de bandido nobre, cavalheiro e justiceiro. À frente de pequenos bandos, atuou em regiões do sertão e da zona da mata dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, tornando-se poderoso a ponto de o chamarem governador dos sertões. Em 1914, ferido e preso em um combate com a polícia pernambucana, fecha um ciclo de 18 anos de cangaço. Na penitenciária do Recife, cumpriu sentença até 1937, quando foi indultado por Getúlio Vargas. Morreu em Campina Grande, Paraíba, aos 69 anos de idade. Na prisão, Silvino manteve bom comportamento e concedeu entrevistas que contribuíram para sua imagem pública de bandido nobre. Dizia, com orgulho, que do governo só recebia comida. Eduquei meus filhos à minha própria conta e isso me dá o melhor conforto que posso ter. Tornou-se protestante e não escondia arrependimento pelos crimes praticados, gesto interpretado como falta de vocação para a carreira. Amaral Júnior, 20 de março de 1937. Vaidoso, gostava de perfumes e óleos cheirosos e, conforme noticiava o jornal pernambucano A Província, ele trazia também um toque de elegância, pois não dispensa um boquete de flores na lapela da sua blusa A Província. 28 de janeiro de 1906. Sob o interesse de Silvino e de Lampião pela fotografia, o jornalista Melchíades da Rocha compara: Lampião foi um apaixonado pela fotografia. Em todas as ocasiões que se lhe ofereciam, deixava-se ele retratar com o máximo de satisfação, tanto a sós, como com sua companheira e com os membros do seu Estado-Maior Antônio Silvino. Entretanto, não gostava de máquina fotográfica, talvez por não haver compreendido o alcance dessa arma prodigiosa. Rocha, 1988, página 149. De fato, Lampião soube usar os recursos da fotografia na construção de sua imagem pública. O seu tempo lhe favorecia. Porém, diante de suas crueldades, Silvino foi transformado num exemplo de cangaceiro honrado, aceitável, até pelo modo com que supostamente distribuía justiça em faixas do sertão. Um articulista do periódico Ceará Ilustrado afirmou que ele, mesmo cometendo violências, não há lembrança de uma única vez ter atentado contra a honra de um lar. Ceará Ilustrado, 1925. Silvino ficou conhecido não apenas por respeitar os lares, mas, ainda, porque punia crimes dessa natureza. Por exemplo, para o matutino Carioca à Noite, o bandoleiro foi também algumas vezes juiz de paz, resolvendo questões de honra à noite, 1936. Essas histórias tinham grande recepção na zona sertaneja por se tratar de assunto bastante delicado para as famílias do lugar, mas certamente porque significavam acenos de justiça. Como salientou Roger Bastide, e feliz do homem que seduz uma jovem ou comete adultério, o sentimento de amor filial é forte, o culpado é perseguido, é assassinado pelo irmão da jovem ultrajada, pelo marido da mulher culpada, pois somente o sangue pode lavar tal crime. Bastide, 1959, página 80. Por outro lado, o depoimento de Silvino tem o tempo a seu favor, parte de alguém consciente da necessidade de reafirmar e fixar certos aspectos da memória individual, seletiva como sempre, repercutidas em jornais diversos. Silvino seria o perfeito cavalheiro,
bandido que se tornou célebre pela audácia com que costumava agir diante dos poderosos e pela generosidade com os pobres. Era naqueles catigões o pai da pobreza, distribuía esmolas com a mesma prodigalidade com que arrancava o cobre dos ricaços. Jornal da Bahia, 11 de agosto de 1931. Em posição privilegiada diante do passado, Silvino não descuidou de reforçar essa narrativa. Da prisão, trama suas recordações em discurso que se quer verdadeiro, representação de um referente passado e encontro com a história. Contudo, o tempo da memória difere do tempo da história. Segundo Antônio Prost, o tempo da memória, o da lembrança, nunca pode ser inteiramente objetivado, colocado à distância, e esse aspecto fornece de sua força. Ele revive com uma inevitável carga afetiva. É inexoravelmente flexionado, modificado, remanejado em função de experiências ulteriores que o investiram de novas significações. Prost, 2020, página 106. De modo que as memórias são afetivas, sempre passíveis à diversidade de leituras. Não se trata de relação excludente entre história e memória, mas apenas quer dizer que uma e outra dependem de registros diferentes. E neste jogo, entre história e memória, Silvino passa a ser representado como um perfeito cavalheiro, celebrado pela audácia diante dos poderosos e pela generosidade com os pobres. Era naqueles catigões o pai da pobreza, distribuía esmolas com a mesma prodigalidade com que arrancava o cobre dos ricaços. Jornal da Bahia, 11 de agosto de 1931. Conclui o jornalista que há uma lei entre a maioria dos cangaceiros que torna sagrada a honra da mulher. E não obstante, tanto Silvino quanto Lampião foram duas personagens violentas. As mudanças políticas, econômicas, religiosas e culturais verificadas no tempo de Lampião resultaram em impactos de difícil assimilação até mesmo para o cangaço. Nada garante que cangaceiros praticassem essa lei de proteção às mulheres, quer seja na sociedade ou mesmo no cotidiano dos bandos. Como anota Adriana Negreiros, os repórteres estimulavam o espírito inventivo das suas fontes. Notadamente escangaceiros, se perpetuou-se a falsa ideia de que, no cangaço, homens e mulheres tinham direitos iguais. Negreiros, 2018, página 13. Silvino foi exaltado como cangaceiro romântico, destacado pela origem, pertencente à família de posse, mas também pela aparência, aspectos cruciais na forma como se percebe a imagem pública do cangaceiro. Afinal, até 1937 passaram-se 23 anos de prisão, período em que repórteres o procuravam com frequência para opinar sobre os fatos ligados ao cangaço e sobre a vida de Lampião. Para Silvino, tudo se resumia à desmoralização da justiça que não conseguia punir os potentados. Ressaltemos, porém, que, após a notícia da morte de Lampião, em julho de 1938, criou-se toda uma discussão pública em torno das causas do cangaço, e a fala de Silvino é coerente com esses inúmeros depoimentos verificados no período. Ao ser entrevistado pelo Correio da Manhã, em 1938, Silvino disse ter sido vítima de 4 lampiões que dominaram em Pernambuco: Lampião Gonçalves Ferreira, Lampião Sigismundo Gonçalves, Lampião Herculano Bandeira e Lampião Estácio Coimbra. Referia-se aos governadores de Pernambuco, que teriam movido dura perseguição a ele e a sua família. Silvino denunciava o problema da violência praticada no universo da política e no âmbito do Estado. De fato, segundo Vilela, as autoridades estaduais traçaram um quadro geral, ao longo de decênios, de um sertão bárbaro ou selvagem, longínquo e isolado, cujas populações indomáveis eram responsáveis por atrocidades, ilegalidades, arbitrariedades, cujos costumes e os valores elaboravam uma gesta capaz de erigir em heróis os criminosos, presente num tempo passado, votado ao esquecimento e ao abandono. Vilela, 2004, página 267. De modo que a violência do cangaço em pouco diferia das formas legítimas de coerção associadas à vida rural no Brasil. O problema de Silvino, de Lampião e de outros cangaceiros não estava no fato de terem valores diversos dos valores dos seus inimigos, mas no fato de que se podiam usar a maquinaria da justiça contra eles, obrigando-os a uma vida fora da lei. Conforme observou Robert Levine, o declínio do coronelismo, depois de 1930,
acelerou a monopolização da violência nas mãos do aparelho estatal. Os próprios bandos de cangaceiros serviram como polos de poder armado nas vastidões ralamente povoadas que vão do Ceará à Bahia. Levine, 1980, página 151. De Virgulino a Lampião. Aspectos biográficos. Quando ocorreu a prisão de Antônio Silvino, não se conhecia Lampião, era conhecida a família Ferreira, de Vila Bela, Pernambuco. Suas escaramuças iniciais concentraram-se em um fazendeiro vizinho, por questões de supostos roubos de criatório. Ademais, no tabuleiro político de Vila Bela, com acirradas disputas entre famílias tradicionais, ampliando-se com o complexo envolvimento de outras famílias na esfera regional, Lampião não tardaria. O governo do estado, em 1919, entendeu que das lutas entre Pereiras e Carvalhos resultava uma situação de instabilidade social com risco de descontrole. Para o chefe de polícia de Pernambuco, as causas determinantes da insegurança pública no interior são as velhas inimizades entre duas famílias abastadas, dos Pereiras e dos Carvalhos, originando-se lutas, mortes e depredações que, de quando em vez, surgem no seio daquelas famílias. Virgulino transformou-se em Lampião nesse contexto. Lutas violentas de vingança familiar, no imediato, e pano de fundo das lutas pelo poder político. Virgulino Ferreira da Silva nasceu a 7 de julho de 1897 no sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Na época, a comarca chamava-se Vila Bela. O lugar, localizado na parte baixa da Serra Vermelha, pertencia ao pai de Virgulino, José Ferreira dos Santos, chefe de família de pequenos proprietários situado entre a elite que dominava a sociedade e a grande maioria dos trabalhadores sem terra. Chandler, 1980, página 34. José Ferreira seria descendente do clã dos Feitosas, que teria chegado a Pernambuco vindo do Ceará, do sertão dos Inhamuns. O avô paterno de Virgulino, Antônio Alves Feitosa, instalou-se nas imediações do Rio Pajeú, em Pernambuco, onde constituiu família. Do lado materno, Virgulino seria descendente de uma família de cearenses. Paulo Lopes teria fugido do sertão de Jardins, fixando moradia no município de Vila Bela, Pernambuco. A mãe de Virgulino, Maria Vieira da Soledade, pertenceu à família de Paulo Lopes. Virgulino foi o terceiro de uma família de 9 filhos. Teve uma infância normal para os padrões de sua época. Passou boa parte de sua vida de menino aos cuidados dos avós maternos, Manuel Pedro Lopes e Jacosa Vieira da Soledade, embora nunca tenha se separado dos pais. A família de Virgulino era conhecida como inteligente, honesta e trabalhadora. Os pais não eram alfabetizados, uma situação comum naquele sertão do início do século XX. Os Ferreiras ocupavam seu tempo com a educação, com o trabalho e com o lazer. A educação tinha um sentido prático de aprendizado das atividades cotidianas, do trato com os animais, da compra de mantimentos e da venda de parte da produção obtida no trabalho com a terra e com o criatório dos animais. Alguns autores afirmam que Virgulino, a rigor, nunca frequentou uma escola, embora tivesse aprendido a ler, escrever e contar, rudimentarmente, com um professor particular. Chandler, 1980, página 34. Aos 10 anos passou a frequentar as aulas do professor Domingos Soriano de Souza. Segundo o oficial João Gomes de Lira, dos filhos do agricultor José Ferreira, era Virgulino mais desenvolvido, apresentando visível sinal de inteligência que, apesar do pouco período de assistência escolar, ainda assim, aprendeu a ler e a escrever uma carta a Lira, 1997, página 19. Esses conhecimentos ler, escrever e contar constituíam códigos de diferenciação social, inacessíveis a grandes contingentes da população. Conhecimentos utilizados por Lampião no ofício do cangaço, seja na leitura dos jornais, seja na elaboração dos famosos bilhetes que escrevia, seja ainda enquanto código de distinção e hierarquia no interior do bando, mas também diante de coronéis aliados. Ademais, Virgulino revelou-se hábil vaqueiro e aprendeu a confeccionar artefatos de couro. Billy James Chandler afirma que, embora todos os artigos de couro fossem para fins utilitários, eram também obras de arte, nas quais o seu criador tinha orgulho, não só por sua habilidade em manufaturá-las, como por ter feito um belo produto. Aqueles que se lembram de Virgulino como adolescente são unânimes em atestar sua habilidade nesse ramo. Chandler,
1980, página 35. Assim, tornou-se o cavaleiro mais afamado da região, aprendeu a tocar sanfona, era bom dançarino, apreciava as vaquejadas. Tantos elogios não seriam uma invenção para favorecer a imagem pública do bandido famoso. Chandler, a esse respeito, afirma: se há algum engano, é talvez ser cautelosa demais, visto que seus amigos e inimigos são unânimes em afirmar que foi um rapaz extraordinário. Chandler, 1980, página 36. No comando dos bandos, Lampião ressignificou os usos dessas habilidades, configurando uma estética do cangaço. Germano Araújo, em aparência cangaceira, explora a hipótese segundo a qual Lampião fez largo uso de sua imagem no âmbito dos bandos, mas, sobretudo, para a sociedade, exercitando a aparência enquanto campo simbólico prático no exercício de poder. Aparência é um termo usado nesta pesquisa não somente para referir-se aos atributos que constituíam a veste, mas, inclusive, pelo engendamento da singularidade da veste com os demais equipamentos expressivos do cangaceiro, tais como o comportamento, o aparato gestual tipificado e os modos de interagir com os demais fora e dentro dos bandos. Araújo, 2013, página 29. Singularidades e expressividades como mecanismos de aparição no jogo de poder, constituição de visibilidades, a despeito da necessidade dos esconderijos, os famosos coitos. Entende a autora que o cangaceiro autêntico não poderia pretender que sua imagem fosse apta para ele esconder-se ou camuflar-se. A imagem de Lampião parece ter sido invisível aos olhares dos escritores cangaceiristas até meados do século XX. Araújo, 2013, página 155. De fato, ainda em vida, pouco de positivo se disse sobre ele. Recorrentes foram suas caracterizações como um criminoso nato, possuído de uma maldade congênita. Na revista O Cruzeiro vê-se essa representação sobre a infância, a mocidade e a fase adulta de Virgulino Lampião. É o maus os seus instintos. De quando em quando aparecia na cidade um porco com os olhos furados, um jumento com as orelhas cortadas, uma criança maltratada. O autor era sempre o mesmo, o pequeno Virgulino, nascer assim para o cangaço hoje terrível Lampião. Era inato o espírito de rapina. A sua infância desenvolveu a ele entre um furto e uma perversidade, entre um crime e outro crime. Adolescente, homem feito, só apurou os instintos. Tornou-se ainda mais perverso, mais atroz e concomitantemente mais covarde. Era um mau atávico. Filho de criminoso, formando-se num meio onde a vida do próximo nenhum valor tem. O Cruzeiro, 5 de março de 1932. Virgulino nascera mal, e o tempo apenas lhe deu oportunidade para refinar suas perversidades. Filho de criminoso, teria herdado as características criminosas do pai. Contudo, nada mais equívoco. Virgulino entrou para o cangaço em 1916, aos 19 anos de idade. Não era, no entanto, um bandido profissional. Podia ser caracterizado como cangaceiro pelas armas que passou a conduzir e pelas questões de família em que estava envolvido, mas era um cangaceiro manso, entrando nas lutas em função de demandas familiares. A causa imediata do seu ingresso no cangaço teria sido a desavença com um fazendeiro vizinho da família Ferreira, José Alves de Barros, conhecido como José Saturnino. Saturnino pertencia à família Nogueira, tradicional aliada de outra poderosa família, a dos Carvalhos, enquanto que a família Ferreira era aliada aos Pereiras. Como disse Sebastião Pereira sobre o ingresso de Lampião em seu bando, os inimigos de Lampião eram meus inimigos os saturninos e José Lucena. Esse até eu não conheci, não. Mas sei que era um cabra muito perverso. Lampião era de uma família humilde, mas não era arrebentado não. José Ferreira, o pai, eu conheci muito. Conheci até o pai do pai dele, Pedro Ferreira. Nossas famílias até eram ligadas, a mãe dele era afilhada de meu pai. O pai dele era afilhado de batismo de tio Padre Manuel Pereira Jacobino. Conheci Lampião desde menino. Ele e seus irmãos eram independentes e muito trabalhadores. Macedo, 1975, página 38. Esse era o critério que definia aliados e inimigos. Inimigo dos amigos passaria a ser também um inimigo, embora, de maneira nenhuma, em definitivo.
O quadro de rivalidades transformou-se em violência quando se acirraram as acusações mútuas de invasão de propriedade e roubos de animais. Em 1921, as agressões resultaram na mudança da família Ferreira para um lugarejo próximo de Nazaré, na comarca de Floresta, Pernambuco, em seguida para a comarca de Água Branca e, finalmente, Mata Grande, estas duas últimas comarcas localizadas no estado de Alagoas. Nesse ano, dia 18 de maio, na cidade de Mata Grande, morreu José Ferreira, pai de Virgulino, após uma averiguação policial comandada pelo sargento José Lucena, da Polícia de Alagoas. As autoridades afirmaram que, na casa onde morreu José Ferreira, foram encontrados objetos roubados dias antes no assalto à cidade de Pariconha, realizado pelos irmãos Ferreira, associados ao grupo do cangaceiro Antônio Porcino, famoso chefe de cangaço do Sertão das Alagoas. Diário de Notícias, 17 de março de 1931. O fato é que os irmãos Ferreira assumiram o campo da luta ao lado de Sebastião Senhor Pereira. A luta entre Pereiras e Carvalhos teve início na primeira metade do século XIX. Os assassinatos de parte a parte descambaram para a destruição de propriedades, matança do criatório, práticas de violências e, no extremo, do terror. Nesse processo, Lampião aprendeu a arte do combate. Entendeu que a sobrevida no cangaço dependia de uma eficiente rede de protetores e amigos influentes. Ao lado disso, aprendeu que era possível subornar e neutralizar agentes da polícia. Em 1922, herdou o cangaço de Senhor Pereira, expandiu o território de mando e adotou novas formas organizativas. Lampião, luzes de um fuzil. Entre 1923 e 1926, Lampião estabeleceu frequentes acordos com coronéis e chefes políticos da região. Em 1923, esteve sob a proteção do coronel Marçal Diniz, chefe político do município de Patos e genro do coronel José Pereira Lima, chefe político da cidade de Princesa, Paraíba. Pelo menos até setembro de 1924, quando atacou e saqueou a cidade de Souza, na Paraíba, zona de influência política daquele coronel. A partir de então, contrariado com os cangaceiros, José Pereira rompeu a aliança, liberando forças policiais volantes da Paraíba na perseguição ao bando que já atuava nos sertões de Pernambuco, Alagoas e Ceará. Retornaria este último em 4 de março de 1926, Juazeiro do Norte, chefiando 49 cangaceiros, na companhia de um oficial dos batalhões patrióticos, atendendo a chamado do padre Cícero Romão Batista. O estado do Ceará havia sido invadido pelos revoltosos da Coluna Press. Os jovens tenentes do exército se insurgiram contra o governo do presidente Arthur Bernardes. A luta de guerrilha foi a tática adotada por Luiz Carlos Prestes para tentar desestabilizar o governo e angariar o apoio da população civil. Propunham os revoltosos, entre outras bandeiras, o fortalecimento do governo central, uma legislação eleitoral uniforme e a instituição do voto secreto em substituição ao voto de cabresto. Segundo PAN de 1979, páginas 186 e 187, cerca de 1.500 homens e mulheres, civis e militares formavam essa coluna ambulante que percorreu 25.000 quilômetros pelo interior do Rio Grande do Sul ao Maranhão, de Pernambuco a Mato Grosso e da Bahia à Bolívia. Fora Bartolomeu da Costa, médico baiano que havia se tornado inseparável colaborador do padre Cícero, estava no comando das forças legalistas, em apoio ao presidente Arthur Bernardes. Segundo Macedo 1970, página 63, dizia-se que a coluna atacaria o Juazeiro, a fim de tomar os estoques de armas ali guardados desde a sedição contra Franco Rabelo. A coluna Prestes entrou em território cearense a 22 de janeiro de 1926, o que levou Floro Bartolomeu a assumir a mobilização das tropas com a missão de defender as fronteiras e logo depois a chamar Lampião, com o apoio do padre Macedo, 1970, página 68. Quando Lampião chegou a Juazeiro, Floro Bartolomeu já estava afastado do comando das forças legalistas, acometido de grave doença. Coube ao padre Cícero conceder a controvérsia patente de capitão dos batalhões patrióticos a Lampião. Padre Cícero teria convocado o agrônomo Pedro Ochoa, inspetor agrícola do Ministério da Agricultura, para lavrar documento de nomeação em nome do governo da República.
Lampião não parecia interessado em aferir a autenticidade do documento expedido sob a chancela do padre Cícero, sendo o grande beneficiado daquele ato Correio do Ceará, 17 de março de 1926. Não apenas pelo armamento moderno com que equipou o seu bando, ou pela patente de capitão que exibiu até o fim de sua vida, mas, sobretudo, pelo benefício de sua imagem pública. Entrevistado pelo jornalista e médico Otacílio Macedo, correspondente do jornal O Ceará, ele prometeu o seu empenho em prestar serviço ao governo da nação. Tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas do Juazeiro e com elas oferecer combate aos rebeldes. Otacílio Macedo descreveu Lampião. Era magro, bem proporcionado, de estatura mediana, pele escura e cabelos fartos e pretos. Sua vestimenta, do tipo comum, incluía um chapéu de feltro simples sem os enfeites na aba virada para cima como os cangaceiros geralmente usavam e um par de alpargatas de couro, do tipo usado pelos vaqueiros da região. Ao redor do pescoço usava um lenço verde, preso por um anel de brilhante. Mais 6 anéis de pedras preciosas, um rubi, um topázio, uma esmeralda e 3 brilhantes enfeitavam seus dedos, símbolos irônicos das chamadas profissões liberais no Brasil. Estava armado com um rifle, uma pistola e um punhal de quase 40 centímetros de comprimento. Compenetrado de suas responsabilidades e da fama de seu nome, não abandonou um momento o seu mosquetão lendário. Sentado em um tamborete, apegado à arma homicida, chapéu na cabeça, cobrindo os cabelos longos, pretos e lisos, óculos e anéis doutorais. Lampião, nessa atitude, dá assim a impressão de um Buda chinês do Ceará, 17 e 18 de março de 1926. A descrição do jornalista expõe o personagem Lampião iconográfico e iconológico, pleno de visibilidades, sentidos e simbolismos, ciente do seu posto. A ostentação de joias, por outro lado, indicava não apenas o status das profissões liberais, mas, sobretudo, o exercício do poder, o reforço na construção de sua imagem pública. Fortalecido politicamente com os resultados deste evento, Lampião aumentou sua popularidade e poder, além de receber a famosa patente de capitão das Forças Legalistas Luna, 1972, página 71. Entretanto, ao deixar Juazeiro, valorizou a patente e esqueceu a coluna Prestes. A 13 de julho de 1927, comandando 60 cangaceiros, tentou saquear Mossoró, uma das cidades mais importantes do interior do Rio Grande do Norte, a menos de 300 quilômetros da capital, Natal. O malogrado assalto resultou na morte de 2 cangaceiros e muitas deserções no bando. Com a coluna Prestes dispersa na Bolívia, as forças volantes estaduais voltaram a coordenar suas ações contra o banditismo. Em Pernambuco, especialmente com a posse do governador Estácio Coimbra e do chefe de polícia, Eurico de Souza Leão, foram adotadas políticas articuladas de combate ao cangaço. Repressão que resultou na fuga dos bandos. A região nordeste da Bahia, área banhada pelo Rio São Francisco, passou a ser o novo território de atuação cangaço. Na Bahia, reinvenção do cangaço 21 de agosto de 1928. Lampião entrou em território baiano, chefiando o reduzido bando. Expulsos de Mossoró, acossados pelas polícias do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, os cangaceiros sobreviveram a duras penas. Ao cruzar o Rio São Francisco, em direção ao estado da Bahia, os bandidos não pareciam perigosos, tal o estado em que se encontravam, sujos, magros, exaustos, grandes olheiras, parecendo mais mortos do que vivos. Fontes, 1996, página 27. Sob a proteção do coronel Petonilo de Alcântara Reis, coronel Petro, de Santo Antônio da Glória, Lampião afirmou ter trazido de Pernambuco 3 coisas: fome, nudez e muito dinheiro. Fontes, 1996, página 123. Lampião conhecia o raso da Catarina desde quando trabalhou com Almoqueve, em 1916, em companhia do seu pai. Compravam couros e revendiam ao coronel Delmiro Gouveia, na cidade de Pedra, Alagoas. Antes de sua chegada, a região do Raso da Catarina não registrava a presença ativa de cangaceiros, ao contrário do que ocorria nas margens opostas do rio, em Pernambuco e em Alagoas.
Em dezembro, Lampião reapareceu. Esteve abrigado nas fazendas do Coronel Peto. Diante da quietude, a polícia avaliava que ele estivesse em Goiás ou em Mato Grosso. Porém, incursionava pelas cidades e povoados baianos, dava sinais que buscava regenerar-se. Estivera empenhado em conquistar a confiança dos sertanejos, enquanto sondava os recursos da região. Fez amizades com outros proprietários, gente influente e poderosa, conheceu novos povoados, organizou festas e vaquejadas, exibindo suas habilidades de vaqueiro. A primeira entrevista, na cidade de Tucano, a 15 de dezembro de 1928, foi concedida ao jornalista Demóstenes Martins de Andrade, que a publicou no Serriense, um periódico da cidade de Serrinha. Vindo de Euclides da Cunha Cumbe, chegaram festivamente, às 17 horas, em um carro, todos armados de mosquetão, ostentando seus trajos originais, bizarramente adornados. Entram cantando canções de guerra como se estivessem em plena e diabólica folia carnavalesca. Diário de Notícias, 14 de janeiro de 1929. O jornalista observou que Lampião tinha estatura e feições regulares, um defeito em um dos olhos. Conversa galhofeira, principalmente quando relata suas façanhas. Ninguém afirmará pelo seu aspecto exterior que ele seja um tipo verdadeiramente lobosiano. Diário de Notícias, 14 de janeiro de 1929. Andrade referia-se ao criminologista italiano Cesare Lombroso, que adotava preceitos da antropologia física e determinismos biológicos, acreditando ser possível detectar e classificar o bandido por meio de exames antropométricos. Para o caso do cangaço, é também válido supor que possamos compreendê-lo inscrito nos discursos científicos das décadas de 1920 e 1930, com a ressalva de que, com os estudos do cangaço, Arthur Ramos indicou restrições à teoria de Lombroso. Não encontrei nos tipos examinados as clássicas anomalias lombrosianas, os pretensos estigmas de degenerescência que os biotipologistas extremados dizem encontrar no criminoso. Diários Associados, 3 de agosto de 1938. Durante a entrevista, Lampião afirmou que tinha 28 anos de idade e há 14 anos vivia em luta, empenhado no plano de vingança. Tenho 28 anos de idade e há 14 estou em luta por questões de família e, sobretudo, o assassínio do meu pai. De uma feita quando meu pai reuniu o gado, fora atacado traiçoeiramente por esse vizinho. Assassinado meu pai foi para a companhia de um tio, a quem abandonei quando atingi a idade de 14 anos, para executar o meu plano de vingança, e de então para cá, não deixei mais a vida do cangaço. Diário de Notícias, 14 de janeiro de 1929. Ao informar sobre sua idade, 28 anos, Lampião tem como referência de nascimento o ano de 1901, diferentemente de 1897 e 1898, conforme consta em certidões de nascimento aqui mencionados. Quanto à vingança, não fazia sentido naquele momento da entrevista, já que Lampião havia eliminado alguns supostos envolvidos na morte do seu pai. Neste caso, ele invoca o escudo ético, artifício narrativo que o representa como vítima das injustiças sociais. O fato é que ele deu a verdadeira explicação pelo fato de estar no cangaço, quando declarou que, em Pernambuco, até as folhas das árvores são minhas inimigas. Por isso não via como deixar aquela perigosa vida. Eu não conheço homem algum que possa proteger-me e, neste caso, só devo confiar em Deus e na minha espingarda. Diário de Notícias, 14 de janeiro de 1929. Sobre suas relações amorosas afirmou não ser casado e que não desejava casar-se, a não ser que pudesse mudar de vida. Não mudou, mas reinventou o cangaço ao permitir o ingresso de mulheres, um ano depois daquela entrevista. Decisão desaprovada por Sr. Pereira. No meu tempo não havia mulheres no bando. Mulher só podia trazer más consequências, dividindo os homens, fazendo o grupo brigar, por ciúme ou por motivo qualquer. Eu nunca permiti, nem permitiria. Macedo, 1970, página 36. Lampião afirmou que o cangaço não era mau negócio. Eu sei que essa vida não é lá muito boa. Mas, se tenho sofrido, em compensação, tenho gozado bastante. E o que é a vida? Sofrer e gozar. Diário de Notícias, 14 de janeiro de 1929. Pragmatismo que o levou a importantes inovações no cotidiano do cangaço.
uso de automóveis e caminhões para o deslocamento do bando, habilidade nas relações com coronéis, políticos e agentes da polícia, construção de redes de informações, mas também atenção ao que diziam os jornais, uso da fotografia, um cotidiano de perigos e de prazer. Durante este período de reconhecimento geográfico e político do Nordeste baiano, nada conseguia afastar Lampião desse caminho. Fato que impõe refletir sobre as relações do banditismo com as elites políticas e econômicas da localidade. A imagem pública do bandido como defensor dos camponeses ou a imagem do bandido como explorado pelas elites locais não corresponde à realidade. Lampião defendia interesses próprios e para isso estabeleceu alianças com os poderosos, fazendeiros e agentes do governo, vindo daí a sua sobrevivência. Entre uns e outros se estabeleceram formas ilícitas, estruturas de dominação que, em parte, eram legitimadas pelas populações e pelas autoridades. Atuando a partir de pactos com as elites, o bandido integrava-se a mecanismos político-culturais, dentre os quais práticas de roubos, sequestros, destruição de propriedades, tráficos de armas, eliminação física de inimigos políticos e até motins. O que está em questão é o envolvimento dos bandidos com detentores do poder, suas relações políticas e de poder. Atuando como relações públicas do cangaço, Lampião fazia exatamente o contrário das forças pernambucanas que, em perseguição a ele, saíram dos limites territoriais daquele estado e já se encontravam no sertão, espancando moradores e cometendo depredações, fato que resultou na ordem do governo da Bahia para que se retirassem do território baiano Correio de Bonfim, 1º de outubro de 1928. Entre final de 1929 e outubro de 1930, Lampião indicava compreender as mudanças políticas locais e nacionais, o que não representava nenhuma excepcionalidade se considerarmos que ele se mantinha informado pelos jornais e mais ainda por seus protetores. A Revolução de 1930 provocou, de imediato, um afrouxamento da repressão aos cangaceiros, sendo retomada a partir de 1931 em novas bases. Iniciava-se a fase dos interventores dos estados. A seguir falaremos do episódio conhecido como Revolução de 30, apenas no que se relaciona com o cangaço. O cangaço e a Revolução de 1930, o que significou o movimento político-militar de outubro de 1930 para o cangaço. A princípio, os efeitos repressivos foram quase nulos. Contribuiu para desarticular as forças volantes, requisitadas em parte para auxílio aos revolucionários nas capitais, inclusive em São Paulo. Nesse ano, lendo-se os jornais, a impressão é que Lampião dominava sem dificuldades. Como tendência, no entanto, o movimento de 1930 significou um sistemático processo de enfraquecimento das forças locais, assim como implicou no reforço das forças nacionais. Daí decorrem dois aspectos, em especial. O primeiro aspecto diz respeito às limitações impostas ao domínio dos coronéis nos sertões. Entendemos que tal domínio não foi afetado drasticamente com os ecos da Revolução, mas não há dúvida de que um forte protagonismo social e senso de oportunismo em face de cada conjuntura. Assim se projetou enquanto protagonista diante das forças que lhe moviam sistemática perseguição.